Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornada. Hoje nós vamos falar da relação entre o budismo e a realização humana. O budismo é uma religião que surge através da experiência de um sábio, de um místico chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama foi um príncipe que, na verdade, nasceu rodeado em riquezas, mas quando ele nasceu existia um místico, um sacerdote que fez uma profecia. Esse sacerdote ele disse que quando Siddhartha Gautama tivesse contato com a velhice, com a doença ou com a morte, seu pai o perderia para sempre. E aí seu pai, que era um grande rei visando protegê-lo, fez com que fosse afastado de seu reino todas as pessoas doentes, todas as pessoas idosas e principalmente sempre que morriam alguém, faziam questão de afastá-lo de Siddhartha, sempre dizendo que essa pessoa tinha saído para uma viagem muito longa, fazendo com que assim ele nunca tivesse exposição a esses elementos que são os que comumente representam sofrimento na nossa jornada de vida humana. Mas acontece que ao chegar aos seus 17 anos, 18 anos, Siddhartha, apesar de crescer ali rodeado de riquezas, queria saber, através da sua curiosidade juvenil, queria saber o que é que existia para além dos muros de seu pai. Então ele se fantasiou como um cuidador de cavalos e ele pegou um cavalo e foi fazer uma viagem, foi conhecer o que é que existia além dos muros nos quais ele era protegido. E não teve outra. O que aconteceu é que nessa viagem Siddhartha conheceu exatamente uma pessoa idosa e isso mexeu, abalou profundamente o seu coração. Siddhartha conheceu uma pessoa doente e isso abalou, isso mexeu profundamente com ele. E no fim ele conheceu uma carcaça de um animal morto e a partir daí ele teve o entendimento da morte e isso abalou também profundamente a sua consciência. E aí a profecia, como não poderia deixar de ser, acabou se realizando e Siddhartha parte para uma grande jornada, na qual a vida que ele tinha vivido até ali, de riquezas, de abundância, não fazia mais nenhum sentido. Siddhartha parte para os caminhos que existiam na época, caminhos que na verdade representavam muita meditação, mas também muita abnegação, abnegação de comida, abnegação de bebida. Ele vivia em condições mínimas de existência, com o mínimo possível para viver. E depois de tanto passar fome, depois de tanto desequilíbrio, ele percebeu com alguns anos que ele não estava mais sábio, não estava mais iluminado, apenas estava faminto. E aí isso fez com que ele desistisse daquele outro extremo, da abnegação total da vida, e fez com que ele fosse comer um prato de comida, fosse ficar um pouco mais forte, e a partir dessa experiência ele desenvolveu a ideia de caminho do meio. Ele dizia que uma corda de um violão, uma corda de um instrumento musical, não pode tocar se estiver muito apertada e também não pode tocar se estiver muito frouxa. Tem que estar afinado da maneira correta para que aquela corda possa emitir um som e esse som ser um som harmonioso. Da mesma forma, nosso corpo e nossa mente têm que ter um equilíbrio para que nós possamos desenvolver e buscar esses estados mais ampliados de consciência, de evolução, de transformação humana. Então, Siddhartha parte para uma nova jornada, agora solitário, onde ele, através da meditação e através desse caminho do meio, ele desenvolve as suas 4 nobres verdades. A primeira grande verdade é que a vida é sofrimento. Na vida nós encontramos a velhice, a doença, a morte, e isso nos causa todas as nossas dimensões aí do sofrer. A segunda nobre verdade é que a causa do sofrimento é o nosso apego, é a nossa visão incorreta, é o nosso estado de consciência, o nosso estado mental atual. Então, através da transformação desse estado mental, que Buda chamou de apego, nós podemos vencer o sofrimento. Essa é a terceira nobre verdade, que o sofrimento ele pode ser vencido, sim. Essa é a mensagem do budismo. E a quarta nobre verdade é a nobre verdade do caminho óctuplo para a nossa transformação, para a nossa realização. Então, amigos e amigas, através dessa compreensão de que a vida é sofrimento e de que o sofrimento pode cessar,
Buda desenvolveu a ideia de caminho do meio ou caminho óctuplo, onde ele dizia que era possível nós nos libertarmos do sofrimento se nós tivermos a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o esforço correto, o meio de vida correto, a atenção correta e a concentração correta. Obviamente que para poder buscar entender mais tudo isso, fica o convite de que você possa estudar mais o budismo, você pode buscar através de vídeos no YouTube, você pode buscar através de livros, e eu recomendo a você que procure o material da Monja Koen, que é uma monja do Zen Budismo aqui no Brasil, e tem também o Lama Padmasambhava, que também é brasileiro, também tem uma série de ensinamentos aí na internet, no YouTube, que você pode estar começando por eles. E aí você vai procurando as literaturas para poder se aprofundar nesse conhecimento do budismo. Existem duas escolas principais de budismo, o budismo Zen, que é muito concentrado na ideia de aqui e agora, de presença, e o budismo tibetano, que é muito concentrado na ideia da compaixão, do desenvolvimento de uma amorosidade, da compaixão por todos os seres, né? Buda significa aquele que despertou um ser iluminado, um ser espiritual num estado de consciência mais pleno, mais profundo, mais realizado. E existe a ideia, existe uma palavra que se chama Bodhisattva, que diz que existe dentro de nós um desejo profundo de nos curar, de buscar a nossa iluminação, buscar o nosso caminho de realização, para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. E essa felicidade ela vai depender do nosso karma, que são nossas ações, e do nosso dharma, que é como se fosse o nosso propósito, a nossa missão mais profunda. Tudo isso que eu estou falando é para nós entendermos que o budismo ele vai apresentar uma série de caminhos, práticas, filosofias que vão nos ajudar a encontrar e a entender o nosso caminho para o nosso verdadeiro ser. Mas a principal delas, talvez a mais importante, seja a prática da meditação, que é colocada aí pelo budismo como a chave para nosso verdadeiro despertar, nosso desenvolvimento da consciência, nosso desenvolvimento espiritual. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que nós retornaremos. Curta, comente, compartilhe e continue acompanhando os nossos próximos vídeos. Gratidão a todos e todas e um forte abraço.